Isso significa que não há reparações a fazer na na atuação do Flamengo, que correu riscos, que levou 2 gols, que poderia não ter vencido? É evidente que não. O Flamengo pode e deve jogar melhor. O Flamengo pode e deve jogar melhor do que fez nessa estreia na Libertadores e por mais tempo. O Flamengo pode ser mais regular dentro do seu alto nível, do elenco que tem e dos jogadores que pode colocar em campo. Mas numa situação em que um treinador pressionado, incrivelmente, aqui no futebol brasileiro, esse tipo de coisa acontece e não só com o Rogério Ceni, mas um treinador pressionado, que veio de uma derrota num clássico estadual, que tem importância por ter sido contra o Vasco, mas pelo ambiente e pelos objetivos do Flamengo, deveria ter sido esquecida imediatamente depois de ter terminado a partida. O Rogério tinha todas as explicações e todos os motivos para fazer uma escalação conservadora, muito provavelmente empatar fora de casa e chamar esse empate e esse ponto conquistado de bom resultado. Não seria, porque o Flamengo é melhor e tem capacidade para se estabelecer em qualquer lugar, contra qualquer adversário e vencê-los, superando-os tecnicamente. Foi o que o time fez numa noite em que os duelos internos do time do Flamengo ficaram claros. A sua capacidade ofensiva versus a necessidade de se defender bem, porque ninguém vai a lugar nenhum no futebol de hoje sem esse equilíbrio. Agora, a meu ver, uma boa estreia, uma escolha correta do treinador deste elenco, porque quando você comanda esses jogadores, você precisa ter muito claro com que tipo de futebol você quer ser melhor do que os outros. E ao que tudo indica, a escolha do Rogério é pela presença dos jogadores mais técnicos. Eu acho que isso merece ser aplaudido. E o André foi muito feliz, né, quando ele fala sobre os duelos, né? O Flamengo venceu e criou os seus gols a partir dos méritos que a gente está acostumado a ver. E o Flamengo sofreu no jogo e sofreu os gols através das falhas ou das fragilidades que a gente também está acostumado a ver. Então, para falar a linguagem dos jovens, foi um suco de Flamengo do Rogério Ceni que a gente viu no jogo da Argentina, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Mas eu acho que tudo passa por convicção. O Rogério acredita que essa é a maneira que vai levar o Flamengo mais longe. Aparentemente, os jogadores também acreditam, porque os jogadores, ao meu ver, tentam ao máximo comprar essa ideia. E acho que o Diego é o principal exemplo disso. O Diego conseguiu se readaptar como jogador na fase final de carreira, quando a tendência era que ele fosse aproveitado no que a gente usou como argumento para o Nenê e para o Casares, embora o Casares não seja dessa mesma idade, mas se comporta como tal, mas que fosse um cara para faixas, para trechos de jogo, como foi na final contra o River Plate lá em Lima, onde ele foi preponderante, mas ele se reinventa para ser um cara do jogo inteiro numa função que não é a dele e que exige dele fisicamente, inclusive. Então, a compra da ideia eu vejo muito personificado no Diego. A vitória foi muito importante. Quando a gente olha para os 6 jogos que o Flamengo vai ter nessa fase, 2 são os mais difíceis. Vélez na Argentina, LDU em Quito. Vélez na Argentina já foi. O Vélez é um time um pouco mais técnico que a LDU, e o Pellegrino, seu técnico, quis transformar com a alteração que fez com uma linha de 3 defensores e 2 volantes, tirando o Mancoejo, transformar esse time em um time um pouco mais físico para tentar combater o Flamengo. Até conseguiu, mas acabou perdendo. A LDU já é um time um pouco mais físico, um pouco mais de força e de velocidade, que venceu o São Paulo e que venceu o Santos na Vila Belmiro na última Libertadores. Não tende a ser um jogo fácil, mas essa vitória com o empate de União La Calera e LDU dá ao Flamengo um conforto bem interessante, é gigantemente favorito para o grupo e os argentinos e os equatorianos deverão brigar pela segunda vaga. Muito bem, e olha, o Arrascaeta, ele finalmente quebrou o silêncio em relação à situação dele no Flamengo. Ele deu uma entrevista a um programa de rádio chamado 100% Deporte, da Rádio Uruguaia Esporte 890. Então, abre aspas pro Arrascaeta. Ainda estamos conversando com o Flamengo sobre renovação. A gente já vem falando há muito tempo. O importante é que o clube quer que eu fique aqui e eu estou muito feliz aqui. E ele completou: esperamos que tudo possa ser resolvido. A ideia do clube é que eu possa estar aqui por muitos anos, mas eu estou feliz de poder estar no Flamengo.
Thaís Zupac, então é um Arrascaeta que diz estar feliz no Flamengo, mas ele tem contrato até 2023, está conversando sim para ter essa valorização, para ter um aumento de salário. O Flamengo diz que quer o jogador porque o jogador é sim muito importante. E aí, o Flamengo tem de dar esse aumento de salário com essa renovação de contrato? Acho que o Flamengo não tem que dar a renovação de contrato. Acho que o Flamengo pode dar. Assim, eu acho muito perigoso quando e parte da torcida acaba tendo esse movimento, porque a torcida torce pelo clube, né? O jogador passa, o clube fica. Quando o jogador pede um aumento, mesmo estando sob contrato, ele passa por mercenário. Isso não é verdade em muitos dos casos. Acho que o Arrascaeta está correto em querer ser valorizado, em querer ter um contrato melhor. O que ele não pode fazer é mudar o comportamento dele ou permitir que o seu empresário faça algum tipo de pressão sobre a diretoria que impacte no trabalho não só do Arrascaeta, mas no trabalho coletivo, porque ele é uma peça muito importante. A hora que a vontade de ser reconhecido, a vontade de ser valorizado ultrapassa os limites de cada um nessa hierarquia, aí sim temos um erro. Então, o Arrascaeta querer ser valorizado, eu acho justo, e se o Flamengo, se eu fosse dono do dinheiro e tivesse condições, evidentemente valorizaria. E eu tenho convicção de que se o Flamengo estivesse num momento melhor, se nós estivéssemos economicamente num momento melhor, e consequentemente os clubes também, a discussão estaria em outro patamar.